livro de Êxodos, dizia capítulo 3, não 4. buku la Eksoda ku ya vanyisaka unharhu. Aleluia. Podemos proceder com a leitura. Hi nga dyondza Êxodos 3. Eksoda ku ya vanyisaka unharhu. Apacentava o rebanho, apacentava Moisés Swi endlekile leswaku Moshe a warisa ntlhambi, o rebanho de Jetro, seu sogro, a ntlhambi wa tinyimpfu ta n'wingi wa yena Jetro, sacerdote de Midian, muprista kumbe murhangeli wa Midiya. e levou o rebanho para trás do deserto A loko a luse tihomu a tinyimpfu a ti yisa mananga, e chegou a Horebe, o monte de Deus. kutani a fika a Orebi ntshaveni ya hosi. Apareceu-lhe o anjo do Senhor Na swi xitani ku humelele ntsumi ya hosi numa chama de fogo eka xihlahla xa ndzilo, do meio de uma sarça. ephakathi ka xihlahla. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, Moshe a lavi ta vona ku xihlavi a xi pfurha, mas a sarça não se consumia. kambe xona a xi nga heli. Então disse consigo mesmo: Kutani a ti byela a ku agora me virarei para lá "Sweswi ni e ta languta a ku va ni vona, verei esta estranha visão. a ku va ni vona masingita lawa ya E por que a sarça não se queima? ni tiva swa ku hayi ni xihlahla xi nga heli. Vendo o Senhor que se virava para ver, Swi endleke loko hosi a vona ku Moshe a lavitile, bradou Deus a ele do meio da sarça: a huwelelile xikarhi ka xihlavi Moisés, Moisés. a ku Moshe, Moshe. Respondeu ele: Yena a ku eka hosi, eis-me aqui. hi mina lweyi. Continuou Deus: Yehovha kutani a vula leswi, não te chegues para cá. u nga tshuneli kusuhani, Tira as sandálias dos pés, susa tintangu emilengeni ya wena, pois o lugar em que estás é terra santa. hikuva ndhawu u nga ka yona i kwetsimile. Disse mais: Kutani a vula kambe a ku eu sou o Deus do teu pai, mina hi mina Yehovha, xikwembu o Deus de Abraão, xikwembu xa Abrahamu, o Deus de Isaque xikwembu xa Isaki, e o Deus de Jacó. xikwembu xa Yakobe. Moisés escondeu o rosto, Kutani Moshe a fihla nghohe ya yena, porque temeu olhar para Deus. a wa chava ku lavita hosi Yehovha. Então disse o Senhor: Kutani hosi a ku eka yena, de fato tenho visto a aflição do meu povo, hakunene na vona a maxangu ya ntshungu wa que mina está no Egito, ku nga kona eGibita, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. nakona na twa ku huwelela ka vona hi lava va xanisaka, Conheço os seus sofrimentos, na mativa maxangu ya vona. por isso desci, I hikwalaho ni xikile, por isso desci i hikwalaho ni xikile para livrá-los das mãos dos egípcios a ku va ni va xusa mavokweni va Gibita, e para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa ni ku va susa ka tiko leliya ni va kombisa ka tiko lenene e espaçosa, leli li nga ni a ndhawu yikulu, para uma terra em que manam leite e mel, a tikweni li nga ni ntswamba na vulombe, a terra do Cananeu, tiko la vakhanana, do Eteu, tiko la vaeteu, do Amoreu, tiko la vaamori, do Verizeu, tiko la vaverisi, do Eveu tiko la vaeveu, e dos tiko la Jebuseus. vajebusi. E agora o clamor dos filhos de Israel Sweswi ke a ku huwelela ka ntshungu wa Israyeli chegou a mim. u fikile E também tenho visto a opressão nakona na vona a maxangu ya vona com que os egípcios oprimem. lawa xanisiwaka hi vaGibita. Vem agora, Tana sweswi eu te enviarei a Faraó, mina ni ta ku rhuma eka Faro para que tires do Egito o meu va povo, ku va u susa tiko la mina eGibita, os filhos de Israel. a tiko la Israyeli. Aleluia. Jeremias 29, Buku la Yeremiya ku avanyisa ka 24 11. leyitsongo ya 11. Diz assim a palavra: pois eu sei os planos que tenho para vós, Hikuva hi mina ntsena ni tivaka makungu ni nga na wona eku n'wina, diz o Senhor, ku vula Yehovha, planos de paz makungu ya kurhula, e não de mal, a hi nga li ya ku mi endlela para vos dar uma esperança ni ya ku mu nyika langutelo e um futuro. na vumundzuku byinene. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai, nós queremos te agradecer pelo seu amor e graça.
Obrigado porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Diante de Ti, mais uma vez nos apresentamos. Queremos entregar esse momento da palavra nas suas mãos. Senhor, abençoa. Fale conosco. Peço a sua graça sobre as nossas vidas, que estaremos a transmitir a sua palavra. E dê ao seu povo a graça de ouvir nessa manhã. Cerca-nos com seu poder e glória. Que absolutamente nada nos distraia nessa manhã. Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo seja abatido. E, Senhor, toda mente seja cativa à obediência a Cristo. Que os céus estejam abertos sobre nós. Fale conosco, Senhor. Abençoa-nos nessa manhã. Em nome de Jesus, cerca-nos com seu poder e glória. Em nome de Jesus, toda agenda das trevas contra as nossas vidas, contra esse tempo da palavra, contra este culto, caia por terra em nome de Jesus. Abençoa-nos grandemente nessa manhã, para a honra e glória, louvor e exaltação do teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus nós oramos com ações de graças e toda a igreja diga amém. Louvado seja Deus. Amém? E eu quero falar nessa manhã sobre o tema que diz: libertos para viver os propósitos de Deus. Libertos para viver os propósitos de Deus. Aleluia. Posso ouvir o amém, igreja? Libertos para viver os propósitos de Deus. O que são os propósitos de Deus? Os propósitos de Deus é o pensamento de Deus para nós. É a essência da nossa existência. É a essência da nossa criação. O motivo pelo qual o Senhor nos criou. A razão pela qual o Senhor nos criou. Isso é o propósito de Deus. É o pensamento de Deus ao nosso respeito. Quando o Senhor estava nos criando, todos nós fomos criados por causa de um propósito. Todos nós fomos criados por causa de uma agenda divina. Todos nós fomos criados para responder uma necessidade que Deus viu na terra. Ninguém é falha. Ninguém é um erro. Todos foram criados por causa de uma necessidade que Deus viu. Eu estava a falar com alguém um dia. Eu estava a encorajar a ele. Eu disse para ele: você é especial. Aconteceu uma coisa. Então eu achei por bem falar com ele. Então eu disse: você é especial. Você é importante. Não importa tudo isso que está acontecendo. Ele disse: não, eu não sou especial. Eu disse: mas por que achas que não é especial? Disse: se eu fosse especial, a minha mãe não me abandonaria. Ela não me deixaria. Ela me deixou. Eu tô a crescer, eu vivo com meu pai simplesmente desde pequeno. Então, se eu fosse especial, a minha mãe ficaria comigo. Eu disse para ela: o fato de tua mãe te abandonar não significa que você não é especial. Só o fato de Deus te criar, o fato de Deus permitir que você viva até hoje, é porque você é especial, sim. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus.
Você não é especial porque alguém acha que você é ou não. Só a sua existência já é uma prova clara da sua especialidade, do quão você é especial. E o propósito de Deus tem a ver com isso. Aleluia. Tem a ver com a essência da nossa existência. No livro que nós lemos, no livro de Êxodo, a Bíblia fala da história do povo de Israel. Um povo que foi criado dentro de um propósito. Este povo eram descendentes de Abraão. Abraão foi um homem que era da Babilônia, de Ur dos Caldeus, que são babilônicos. E Deus, no seu infinito amor, Ele escolheu Abraão para lhe revelar os seus propósitos, para gerar um povo separado para Deus. E Abraão aceitou esse convite de Deus. Abraão aceitou viver esses propósitos. E ele saiu da sua terra e da sua família para uma terra que Deus lhe mostrou. E lá ele gerou o seu filho Isaque. Isaque gerou Esaú e Jacó. E Jacó gerou as 12 tribos de Israel. E as 12 tribos de Israel geraram a nação de Israel. E Deus tinha um plano com este povo. Deus tinha um propósito com este povo. Qual era o propósito que Deus tinha com a nação de Israel? Dali, da nação de Israel, iria surgir o Messias, Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. Então, o povo de Israel carregava esses propósitos, mas eles não sabiam. Mas Deus já sabia. Diga para o seu irmão: você não sabe o que eu estou a carregar. Até eu posso não saber, mas Deus sabe o que eu estou a carregar. Diga para ele: trate-me bem, porque você não me conhece. Aleluia! O povo de Israel não sabia que dentro deles havia uma tribo chamada tribo de Judá, em que Jesus sairia de lá. Eles não sabiam. De repente pararam no Egito por causa das circunstâncias da vida, que a igreja sabe a história de como eles chegaram no Egito. Só por causa do tempo não vou contar a história. E eles pararam no Egito. E depois de José morrer, surgiu um outro rei, um outro faraó, que não conhecia José, que não soube de como Deus usou José no Egito. E a Bíblia diz que o povo de Israel começou a crescer e a multiplicar em Egito. Faraó e os seus homens ficaram ameaçados com a multiplicação daquele povo. Ficaram ameaçados com a grandeza daquele povo. Satanás trouxe uma ideia para eles: vamos oprimir este povo, vamos
vamos lhes subjugar a hi va xaniseni swinene, na opressão, na escravidão, a hi va hloheni hi trabalhos forçados diários, ya mintirho ya yikulu swinene ku pessoa para que eles não tenham tempo para crescer. a ku va nga kumi nkama wa ku hluvuka. E não só, Handle ka leswo, vamos matar todo filho homem, a todo hi homem, dlayeni a vana hinkwavo vanuna, todo bebê homem. a n'wana ni n'wana Vamos wa vanuna, matar todo que nascer, hinkwavo va tswariwaka a hi va dlayeni, porque eles tinham medo hikuva vona a va chava, do povo de Israel. a va chava tiko la E Israyele. infelizmente o povo não sabia o que estava a carregar. Kambe ntshungu a wu nga tivi leswi a wu rhwala swona. Às vezes nós somos assim, às vezes nós não sabemos quem nós somos, a hi ti tivi swo ka si hi va mani, não acreditamos em nós. a hi khomi ku hina. Começamos a analisar o tipo de vida que temos, ou habilidades naturais, mahanyelo ya hina, enquanto Deus tem coisas muito maravilhosas. na ku ve Xikwembu a ni minchumu ya ku hlamarisa swinene. E Deus aproximou-se a Moisés na sarça, Yehova ku ta na tshinela Moshe eka xihlahla, porque aquele povo já estava a sofrer demais. hikuva ntshungu lowu a wu le karhi wu xaniseka Sofreram por 430 anos de escravidão. hi mune wa mazana na malembe na manharhu ya ukarawa. E Deus aparece para Moisés Yehova a ta eka Moshe e diz para ele: Moisés, eu tenho visto o sofrimento e a opressão que meu povo tem passado. na ku vona ku hlohiwa ka tiko ra mina, E eu decidi kutani ni tibohelile visitar o meu povo. a ku yenzela ntshungu wa mina. Eu desci Ni xikile para libertar o meu povo. a ku va ni chusa ntshungu wa Eu desci ni xikile para livrar o meu povo da a escravidão. ku va ni hundza ntshungu wa mina eka ukarawa. E vou enviar a ti nakona ni ta ku rhuma wena para ir libertá-los. a ku va u ya chusa tiko lelo. E Moisés foi para lá. Moshe ku ta na kongoma kona. Deus usou ele para libertar este povo. Yehova tile hi yena ku va chusa a huluxa ntshungu lowu. Quando eu estava a meditar sobre isso, veio algo no meu coração va ni mana dyondza a Bethlehem mana a endleke swin'wana nchumu sobre por que é importante swa ku hayi ni swi na ni sima que os filhos de Deus entendam a ku a vana va Xikwembu va twisisa o porquê que Deus os liberta. swa ku hayi ni Xikwembu a va chusa, Por que Deus liberta? hayi ni Xikwembu a chusa ke, Por que Deus te tirou do mundo? hayi ni Xikwembu a ku susile emisaveni Por que Deus te trouxe no seu reino? hayi ni Xikwembu a ku tisile emfumwini wa yena. Por quê? Hi yini ke Para quê? a ku tisele yini? Será que é só para vir na igreja, sentar aqui sem cadeira e ir para casa? I ku va ntsena u ta hanya u hisela xitulu u ya Por que Deus te libertou? hayi ni Yehova a ku chusile. Este povo de Israel A ntshungu lowu wa Israyele teve grande dificuldade u ve ne ku karhateka kukulu swinene de perceber qual era o propósito de Deus nas suas vidas. a ku va u twisisa makungu ya Xikwembu ka vutomi la vona. É por isso que toda ação que Deus fazia na vida deles, Hikwalaho hinkwaswo Xikwembu a nga endla evuton'wini bya vona toda a bondade, a wu nene hinkwalo, milagres, masingita, livramento, a ku chuseka, prodígios, a mihlolo, cuidado, a ku vonelela, proteção, a nhlayiseko, tudo que Deus fazia, hinkwaswo Yehova a nga endla. eles em pouco tempo esqueciam. Hi nkarhinyana vona va sa va Em rivala. pouco tempo se esqueciam do que Deus fazia na vida A deles. va rivale hinkwaswo Xikwembu a nga va endlela. Na verdade, A ku nenenene. era um espírito de distração A li moya wa ku tiphungalata. para que eles fossem destruídos, A ku vona va ta hohlotiwa. para perder os propósitos de A Deus. ku va luza makungu ya Xikwembu. Eles não entenderam porque que foram tirados do Egito. Va suke mhaka muni Gibite. Eles não entenderam o que Deus queria com eles A va nga va tivi makungu ya Xikwembu na vona. quando enviou seu servo Moisés para libertá-los. Yehova ri n'wana a munandzi wa yena Moshe ku va va É por isso que eles começaram a se comportar mal hikwalaho va nga suka ku tshame hi ndlela leya ku durante a jornada a caminho de Canaã. a va le karhi va kongoma Khanana. Começaram a se rebelar diante de Deus Sungula ku tikurisa eka Xikwembu e diante do seu servo Moisés. ni ka nandza wa yena Moshe. Eles começaram a murmurar. Vona va sungula ku ngulunguta va De ngulangula. repente sentiram saudade de carne, Va sungula ku xuwa tinyama. sentiram saudade de melão, Va xuwa matopo. sentiram saudade de cebola e alho. Tinyala xinyalana. Diga para o seu irmão, mas você vai trocar propósito por causa de cebola? Vai trocar propósito por causa de alho e carne?
wena u nga cinca makungu hi mhaka nyama na matopo na Diga para o seu irmão, propósito é maior que tudo. Aleluia. Não podemos trocar o propósito por causa de melão e alho, cebola, makungu hikwalaho ka matopo carnes. tinyama E eles começaram a murmurar. vona va sungula ku ngununguta Ah, nós, hina todos os dias maná. masiku hinkwawo hi dya Maná, maná, todos os dias. mana hinkwawo masiku Nós estamos cansados com maná. hele mana No Egito, agibita nós éramos escravos. ne hi xikarawa Mas pelo menos, veja, pelo menos a swi yantswa kutsongo tínhamos carne, hikuva a hi ni nyama cebola, a hi ni tinyama alho, melão. a hi ni matopo makhala va dya Deus olhou para aquela situação e disse para Moisés: Moisés, a vula leswaku moshe até quando esse povo vai me desprezar? a ntshungulo wu ta ni byela ku fika rini Eles esqueceram a escravidão que eles passavam. vona va rivalile a wu karhi va nga hundza ka lona Sentiram saudade apenas de alho e melão, mas se esqueceram da opressão. a makhala va tla kambe va rivali Se esqueceram do sofrimento. va rivali ku hlohiwa Mas por quê? a yini ke Porque não entenderam por que foram libertos. hikuva va xixo kasi vona va chuseriwe hi yini A Bíblia diz que toda aquela geração que saiu do Egito, bibele a ri xeke kwale nga huma gibita todos eles morreram no deserto. gibita li file a mananga Apenas Josué e Caleb sena joshua na kalebi que entraram na terra prometida e uma nova geração, xitshembiso na rixaka rintshwa uma nova geração que nasceu no deserto. rixaka li nga tswaliwa mananga Foi a geração que entrou na terra prometida. ro li nga nghena eka tiko la xitshembiso Mas por quê? kambe hi yini ke Porque não entenderam hikuva a va twisisanga por que foram libertos. swa ku va chusiwile ha yini Nós, como filhos de Deus, hina tani vana va xikwembu precisamos entender hi fanele ku twisisa por que Deus nos tirou do mundo. a yini xikwembu a hi humesile misaveni Por que Deus nos libertou. a yini xikwembu a hi chusile Todos nós que estamos aqui. hini hinkwerhu hi nga laha Alguém nasceu na igreja? a kona nga byona kerekeni laha As pessoas dizem, eu nasci na igreja, cresci na igreja. kerekeni kule kerekeni Quem nasceu na igreja, cresceu na igreja. hi mani a nga byona kerekeni kula kerekeni lana ke he Todos nós que fomos tirados do mundo, hini hinkwerhu hi nga swi famba ematikweni emisaveni nós éramos controlados por espíritos malignos. a hi fumiwa hi mimoya ya minyama Esses demônios controlavam as nossas vidas a madimoni lawa a ma vonela vutomi bya hina para nos destruir. a kuma hi hohlota Porque Satanás tinha um plano contra nós. hikuva satana a ni makungu yo karhi ku hina Mas graças a Deus kambe ke hi khensa xikwembu que Jesus apareceu no nosso caminho yesu a nga humelelengileni ka hina e Ele nos livrou, kutani ke a hi chusile nos libertou de lá a hi huluxile e nos transportou para a Sua maravilhosa a hi luz. tise eka rivoningu ra lerinene E hoje que estamos aqui em Cristo, lekelana kona hi hosini precisamos entender hi fanele ku twisisa por que Deus nos na ku libertou. hayi ni xikwembu a hi chusa Diga para seu irmão, o Senhor nos libertou para vivermos os seus propósitos. Aleluia! Aleluia! Por isso já não somos mais nós que vivemos, hikwalaho a ya ri hina hi hanyaka mas Cristo é quem vive em nós. kambe kreste hi yena a hanyaka hi ku hina Nascemos por causa de um propósito. hi tswaliwile hikwala ka makungu yo karhi Viemos aqui por causa de uma agenda. hi kona hi mhaka makungu yo karhi E essa agenda precisa se cumprir. a makungu lama fanele ku endleka O que nós precisamos entender i swini hi fanele ku twisisa diante do livramento de Deus emahlweni ka ku huluxiwe hi xikwembu para viver os seus propósitos? a ku va hi hanya makungu ya yena O que nós precisamos entender? i swini hi fanele ku swi twisisa ke Número 1, xa ku sungula nós precisamos entender hina hi fanele ku twisisa que Deus xa ku yehovha tem uma agenda específica a ni makungu yo karhi com as nossas vidas. na vutomi bya hina Uma agenda a ni makungu específica ma kongomisiwaka com as nossas vidas. na vutomi bya hina Isso é uma coisa muito importante. a leswo i swa lisima swinene Quando nós somos libertos do mundo, a loko hina hi chusiwa ematikweni nós precisamos entender que Deus tem uma agenda específica conosco. ku xikwembu a ni makungu lama nga ni nkongometo
Deus tem uma agenda específica com as nossas vidas, ani makungu yo karhi ka vutomi bya hina. que vai nos fazer viver os seus Swa propósitos. kota hi endla hi hanya makungu ya yena. Muitas pessoas se convertem, A vanhu vo tala va hundzuka, eles vão à igreja, vona va ya nkerekeni, mas não entendem kambe a va twisisi o que Deus quer com as suas leswi vidas. Xikwembu a nga va lulamisela swona. Nós não fomos libertos para viver o que nós queremos. Hina a hi chusiwa ku va hi hanya leswi hi swi lavaka. Deus não nos salvou para viver o que a gente Xikwembu a nga hi simplesmente ponisa quer. ku va hi hanya leswi hi swi lavaka. O Senhor nos salvou Yehova a hi ponisile para vivermos a sua agenda. a ku va hi hanya makungu ya yena. Aleluia! Para vivermos a sua A agenda. ku va hi hanya makungu ya yena. Amém? A segunda coisa, Xa vubitsi o que precisamos entender i xi ni fanele ku swi twisisa. é que precisamos alinhar a nossa vida Hi fanele ku lunghisa vutomi bya hina com a vontade de Deus. na ku rhandza ka hi fanele ku fambisa vutomi bya hina na ku rhandza ka Xikwembu. Alinhar a nossa vida Hi fanele ku patsa a vutomi la hina com a vontade de ni Deus. ku rhandza ka Xikwembu. Aleluia! É muito importante alinhar a nossa vida com a vontade de Deus. Patsa vutomi la hina na vutomi la Xikwembu. Como eu falei, o povo de Israel, por não entender, A tiko la Israyele hi ku ri ka ri nga twisisanga toda aquela geração a ntsungulo hinkwawo que saiu do Egito ku nga huma eGibita morreram no deserto, u fafile mananga excepto duas pessoas handle ka vanhu vambirhi ntsena que conseguiram entrar na terra de va Canaã, kota ku nghena ka tiko ra Khanana que eram os propósitos de Deus para eles. a nga hali makungu ya Xikwembu eku vona. Mas por que Josué e Caleb Hayi ni Joshua na Kalebi conseguiram alcançar isso? va koti va kume makungu. É porque eles alinharam a vida deles com a vontade de Deus. Va tipatsile a na ku rhandza ka Xikwembu. Eles alinharam as suas vidas no centro da vontade de Deus. Va fambisi vutomi la vona ndzeni ka ku rhandza ka Xikwembu. Se nós alinharmos a nossa vida A loko hina hi patsa vutomi la hina no centro da vontade de Deus, na ku rhandza ka Xikwembu, com a vontade de Deus, ku navela ka Xikwembu, nós saberemos caminhar. hina hi ta tiva ku famba hi ndlela leyinene. Nós vamos caminhar de uma forma correta. Hi ta famba hi ndlela leyi lavekaka. Nós vamos saber que tudo que nós temos, Hi ta tiva ku hinkwaswo hi nga na swona, tudo que nós somos, hinkwaswo hi nga swona é Deus que nos deu. i Yehova a nga hi nyika. E tudo tem que ser para a sua glória. Kutani hinkwaswo hi fanele ku dzunisa yena. O corpo que nós A temos, miri loyi hi nga na wona é Deus que nos deu. i Yehova a nga hi nyika. A família que nós temos, Ndyangu loyi hi nga na wona é Deus que nos deu. i Yehova a nga hi nyika. O esposo, os A filhos, mulumuzana wa wena ni vana va wena é Deus que nos deu. i Yehova a nga ku nyika. A saúde A vutomi que nós temos, ku nga na rona é Deus que nos i deu. Yehova a nga hi nyika. E isso vai nos ajudar A leswo ka swi ta hi pfuna a caminharmos de uma forma correta, a ku famba ke hi ndlela leyinene, para vivermos os propósitos de Deus. a ku va hi hanya makungu ya Vai nos Xikwembu. ajudar a A compreender leswi ta hi pfuna ku twisisa o porquê que Deus nos libertou. swa ku yini Xikwembu a hi chusa. Aleluia. A terceira coisa, A swa vunharhu o que precisamos entender nisso, hi fanele ku twisisa ka leswi hinkwaswo. precisamos entender que temos que ter uma vida íntegra. Hina hi fanele ku va na vutomi la ku lulama. Vida íntegra. Vutomi la ku lulama. Diga para seu irmão, precisamos ter uma vida íntegra. Aleluia. A integridade tem a ver com pureza, A wu lulami lelana na vutomi leri hlawulekeke leri baseke. uma coisa justa, A xilo lexi lulameke incorruptível. xi kalaka xi nga hohloki. Aleluia. Quando Deus, depois de libertar Abraão da sua terra e da sua parentela, Loko Yehova a chuse Abrahama tikweni le ka vaxaka na yena, Deus disse para ele que ele seria pai de multidões, Yehova pai a de uma tivela nação. a wa ta ve tatana wa ntshungu. Mas a Bíblia diz que passaram muitos anos, Kambe pelile ku hundza malembe yo tala porque a esposa de Abraão era estéril. hikuva a nkosikazi ya Abrahama a limhika Ela não podia gerar filhos. a nga koti ku veleka. Mas Deus disse para ele mesmo assim, eu te darei filho por meio da sua esposa. Kambe na a mu byela ku ni ta ku nyika n'wana hikwalaho ka nkosikazi ya wena. E vocês serão pai de multidões. N'wina mu ta ve a va tswele va ntshungu. E a Bíblia diz que por muito tempo, depois de muito tempo, Abraão Kambe loko ku esperar, hundza masiku manyingi Abrahamu na a nyimela. esposa lhe deu um conselho
triste, né? ankosikazi ya yena a n'wi nyika amapimo lawa Para que ele tivesse filho com a sua escrava. ya ku a ve na n'wana na mutirhisani wa yena Nós, as mulheres, às vezes, somos bênção mesmo. ka van'wana hina vavasati swa kahle ka mali. Aleluia. Diz, não, Deus está a demorar. Então, acho que esse filho que Deus prometeu, acho que se calhar podes ter com essa minha empregada aqui. E Abraão ouviu o conselho da sua esposa, teve um filho com a empregada. Tempo depois, Deus aparece para ele e diz para ele: Abraão, seja íntegro e anda na minha presença. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso, Deus El Shaddai. Eu te darei filho através da sua esposa. 25 anos depois, a Sara teve Isaac. Então, mas por que nós temos que entender que essa vida íntegra é importante? Isso vai nos ajudar a nos livrar de ciladas do inimigo. Se nós não termos essa vida íntegra que Deus pediu a Abraão, nós seremos pessoas vulneráveis a tudo aquilo que Satanás quiser fazer. Se ele quiser destruir as nossas vidas, ele vai destruir. Se ele quiser trazer problemas, ele vai trazer. Então nós precisamos guardar a nossa vida na presença de Deus, nos livrando de todas as ciladas do inimigo, de todo o laço do engano, todo o laço do pecado. Temos que nos livrar desses embaraços todos. Às vezes, as pessoas não entendem que uma vida não pura, uma vida não íntegra, uma vida não guardada na palavra, traz prejuízos sérios, retarda a nossa vida. O pastor pode não saber, o seu irmão da igreja pode não saber, mas Deus que te abençoa, Deus que tem a sua história nas suas mãos, Ele sabe de tudo. Então viver uma vida fora da palavra, uma vida fora da integridade, é um engano para nós mesmos. Nós que saímos prejudicados, nós que saímos a perder, nós que saímos fora daquilo que Deus tem para nós. Igreja, é importante ter uma vida baseada na palavra de Deus. Muitas pessoas ficam frustradas com Deus. Muitas pessoas ficam frustradas com igrejas. Muitas pessoas ficam frustradas, se calhar, com pastores, porque eles acreditam que as coisas não estão a acontecer, sem saber que as suas vidas não são vidas alinhadas, vidas baseadas na palavra. Pastor pode orar até acabar a voz, mas se a tua vida não estiver baseada na palavra, não vai adiantar em nada. Aleluia, aleluia. Há muito tempo, já faz tempo, uma irmã veio pedir oração. Disse para mim: mãe, ora por mim. Faz uma oração forte mesmo, aquela forte para mim. Então eu disse para ela: oração forte como é que é? Diz aquela mesmo forte com autoridade. Diga para o seu irmão: a autoridade não é grito. Aleluia. Mas já que a fé dela estava nisso,
Eu orei para ela assim mesmo como ela queria. kambe ku yena a khola swona mana a n'wi khongelisa swona Ela ficou feliz. yena a tsaka Pois eu disse, meu Deus, a autoridade não está no grito. A autoridade não está em abanar a pessoa em nome de Jesus. Tekateka munhu ku Que Deus te abençoe, te faça prosperar. Pessoa abanar assim, em nome de Jesus. hi vito ra Yesu Diga para seu irmão, não está nisso. Aleluia. Aleluia. Porque a integridade é importante. Pessoal pode ser alguém, pastor, eu não sei, seja quem for esse cargo, apóstolo, profeta, angava seja profeta ora em nome de Jesus já abanar. Mas se a sua vida não for uma vida íntegra, manga isso não vai acontecer nada. a wu nga ta siza nchumu Aleluia. Então pessoas ficam tristes, then a vanhu va xukubala ficam desapontadas entre aspas, a vanhu va xukubala porque eles mesmos é que causam desapontamento. hikuva vona hi vona va pfuxaka ku xukubala ka vona Não quer viver uma vida na palavra, a va lavi ku hanya a ritweni mas quer que Deus opere grandes milagres. va lava ku yehovha a endla masingita Quer alcançar grandes coisas. va lava ku kuma swilo swinyingi Quer que Deus converta o seu marido, va lava ku xikwembu a hundzulisa mas não quer parar de ser uma mulher bocuda, por va exemplo. vangela ku nyuma kumbe munhu wa ku vula leswi Mas está a orar para marido se converter. kambe a khongela nwana ku va ti wa hundzuka Quer que Deus faça grandes coisas, a lava ku yehovha a endla minchumu que seus filhos sejam filhos de Deus. va vi vana va xikwembu Mas você mesmo como pai kambe wena tani mutswele não tem uma vida íntegra. a wu na vutomi la ku lulama Como é que seus filhos vão ser filhos cheios de Espírito Santo? vana wena va ta ta njhani hi moya wa ku kwensima ke Se você como pai da casa, como líder de casa, na loko wena u nga mutswali está a viver uma vida de falsidade. u hanya vutomi bya hava Como? Depois diz, meus filhos vão na igreja, papai está ocupado. Diga para o seu irmão, se você está ao lado do homem, diga, homem, se você faz isso, muda. Aleluia. Vai para casa, papai está ocupado. Não está ocupado. Está a ficar a assistir um futebol que ele gosta. Está a sair para passear. Mas quer que o filho seja um filho entregue, seja um filho... Não, temos que mudar. hi fanele ku Aleluia. Uma vida baseada na palavra. Precisamos entender essa verdade. ritweni Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Uma vida íntegra é importante. Os propósitos de Deus, igreja, são grandes. Hoje eu estava a pensar, a comentar, disse, Deus, como é que o povo pode entender que o Senhor tem coisas grandes? ngopfu na minchumu yikulu ke Mas o posicionamento é importante. hina xi ta le sima swinene Sabe, você pode estar ao lado de um grande homem de Deus ali, nga endla u lika a kusuhani na munhu wa mukulu swinene ngopfu wa hosi ao lado de uma grande mulher, ka wansati lenkulu mas simplesmente não quer se entregar de coração. a nga la ku tiyikete hi mbilu Está aí na igreja à tarde, já tem plano para ir chilar. a ya kerekeni kambe nhlikanhisani ku Como é que vai viver o que Deus tem? u nga hanyi njhani leswi kuma nga lulamisa swona Como vai viver o que Deus preparou para si? u ta hanya njhani makungu xi kuma nga lunghisa Como é que Deus vai abrir grandes comportas? a ta pfula njhani minyangwa Como é que Deus vai te ajudar a viver os seus a propósitos? ta ku pfula njhani ku hanya makungu ya yena ke Se não quer se alinhar, na u nga lava ku lunghisa a vutomi la wena não quer se entregar, a u nga lava ku tinyikela uma vida de integridade. a wu twa mina ku tinyikela Aleluia. Aleluia. Então, uma das coisas que nós precisamos entender também, xin'wana hi fanele ku xi twisisa kambe precisamos hina ya fanela ser pessoas a ku ve vanhu atentas va riyeke ndleve diante das distrações. emahlweni ka mipfungati ya ku hambanahambana Uma das coisas que o povo de Israel não entendeu a xin'we tiko la Israyele ka li nga xi foi tivanga sobre as distrações que o diabo trouxe. i ku xengana ku tisiwa ka diablosi Jesus exorta os discípulos: hosi yesu wa tsatsiya vadyondzisiwa va yena orai e vigiai para que não caiam em tentação. murhi endla ku mi nga wi ku Diga para seu irmão: vigiar.
precisamos vigiar, ficarmos atentos às ciladas do diabo. O diabo traz ciladas na nossa vida. Satana a tisa mitlangu ya ku hambanahambana ka vutomi O lebyi. diabo traz ciladas na caminhada. Satana a tisa a mitlangu eka mfambo wa hina. Por exemplo, o povo de Israel A tiko la Israyeli estavam a caminhar bem, a va famba hi ndlela leyinene, a beber água a va nwa mati da rocha, ma taka eribyeni, a comer maná. a va dya mana, De repente, xitshuketa, um espírito entrou ali. a moya wa ku biha wu nghene exikarhi ka vona. Não, todos os dias maná. Masiku hinkwawo hi dya mana, Mas deserto kambe a mananga é um lugar sem condições de vida. i ndhawu ya ku a ku na xiyimo ko munhu a hanya. Deserto não tem água. A mananga ku na mati, Deserto não tem comida. a mananga ku na swakudya, Mas Deus providenciou água, kambe xikwembu a va nyika mati, providenciou comida. a va nyika swakudya. E deserto não tem sombra. A mananga a wu nga na nsuti, Deserto faz muito frio. a mananga ku na xirhami ntamu. Deus providenciou nuvem Xikwembu a va nyika tlavi, para que ele sempre andasse debaixo da sombra. a ko va va ri kusuhi na nsuti, E providenciou uma coluna de fogo à noite a beka khumbi ra ndzilo usikwini, para lhes aquecer de noite. va li va kufumeta usikwini, E também servia para indicar o caminho. nakona a li va komba ndlela. Mas por causa da distração, por causa deles não vigiarem, Kambe hi ku vona va nga tiyi, eles não conseguiram reconhecer esses cuidados todos do Senhor. sima nhlayiseko hinkwawo lowa hosi. Eles começaram a ficar chateados porque comiam maná todos os dias. Loko a va dya mana masiku hinkwawo. Diga para o seu irmão, temos que ser gratos. Aleluia. Há um dia estava a ouvir um testemunho, uma conversa. Não sei. N'wana mana va twa mabulu kumbe umboni, Então alguém estava a dizer, antigamente ku ni munhu a khale na minha empresa davam um mata-bicho de chá, koponi ka mina a va nyika xipexulu xa cani, manteiga, queijo, manteiga ni queijo pão, todos os dias. ni xinkwa masiku hinkwawo. Todos os dias. Chá, manteiga, queijo e pão. I cani, manteiga, Todos os dias só era esse mata-bicho. hinkwawo masiku a leswo leswo. Então as pessoas começaram a murmurar. A vanhu va sungula ku Todos os dias. ku masiku hinkwawo Manteiga, pão, queijo, manteiga na xinkwa ni maqueijo chá. ni tiya Todos os dias. masiku hinkwawo. Então, de tanto reclamar, Kutani hi ku va khale ntamu a direção estancou. a vatirhi va le Ok, então já que não querem pão, manteiga, chá, i jamula a manteiga ni a cada um traga o seu pequeno almoço de casa. swakudya swa yena swa Aqui lana não se dá mata-bicho. a ku nyikiwa Mas o que querem mesmo? a wu ka sungula yini ke. Diga para você, mas você quer o quê, meu irmão? Há pessoas assim. Ku ni vanhu vo tani Estava aí no Egito a reclamar, nós estamos mal. hina hi tshamisekanga, É toda hora escravidão, hinkwawo hi vona. trabalho forçado. Deus, onde estás? Hosi u kwihi ke. A Bíblia diz que ele inclinou seus ouvidos Bibele xikwembu a korisa tindleve ta yena e foi libertá-los. a ya va chusa, Foram libertos, va chusiwile, estão no deserto, va kona mananga maná, a ma- água. a mati Todos os dias maná. a mana Só podia ser Deus mesmo. ntsena a ta yehova a nga ta endlaka leswi. Aleluia. Diga para o seu irmão, seja grato por tudo que Deus tem feito na sua vida. Aleluia. Aleluia. Então nós temos que vigiar, Kutani estarmos atentos hi ri ya ndleve às distrações que o inimigo traz eka ku xengiwa loku nga na diablo para nos fazer perder a ku va hi luzekeliwa o que Deus tem para nós, leswi xikwembu a nga hi lungisela swona, para nos fazer perder a ku va hi luzisa os propósitos de Deus. a makungu ya xikwembu. Aleluia. Aleluia. Porque se nós entendermos todas essas verdades Hikuva loko hina hi twisisa ntiyiso hinkwayo leyo e vivermos os propósitos de Deus, na hi hanya makungu ya xikwembu, alinharmos-nos aos propósitos de Deus, a hi patsana na makungu ya xikwembu, o que vai acontecer? ta endleka yini? Número 1, Xa ku sungula, a sua vida a vutomi bya wena vai tocar byi ta
e abençoar tali katekisa outras vidas. abantu van'wana. Aleluia. Nós não vivemos simplesmente para nós. Hina a hi ti hanyeli ntsena. Nós temos que saber que Deus conta conosco Hi vona leswaku Xikwembu a vonela na hina. para tocar outros corações. A ku va khumba vanhu van'wanyana. Deus conta conosco Xikwembu a konta na hina. para salvar outras vidas. A ku va ponisa vanhu van'wanyana. Deus conta conosco Xikwembu a yimela para libertar outras pessoas. a ponisa van'wana. Aleluia, igreja. Aleluia. Deus conta conosco para isso. Xikwembu a yimela ku va endla swilo hinkwaswo. Nós não vivemos só para nós. Hina a hi ti hanyeli ntsena. Por isso que tudo que nós fazemos, Hikwalaho hinkwaswo hi swi endlaka. temos que entender Hi fanele ku twisisa. que Deus conta conosco Swa ku Xikwembu a yima para na hina. tocar outras vidas. A ku va a xava vanhu Deus van'wanyana. conta conosco Xikwembu a yima na hina. para abençoar outras vidas. Ku va a katekisa van'wanyana. É contigo que Deus está a contar. Xikwembu a yima na wena. Sabe, irmãos, às vezes quando eu penso sobre eternidade, eu penso muito sobre arrebatamento. Às vezes eu estou a andar e começo a pensar. De repente, quando a trombeta tocar, veja as coisas como estão normais. Tudo isso vai mudar num instante, porque Jesus voltou. Então nós, como filhos de Deus, precisamos entender que estamos a viver uma vida que vale a pena. A vida que vale a pena tem a ver em tocar as outras pessoas. A vida que vale a pena tem a ver em Deus salvar outras pessoas através de nós. Ele não nos libertou simplesmente para a gente viver o que a gente quer. O Senhor nos libertou para tocar outras pessoas. Existem curandeiros que estão com medo de sair da vida de curandeirismo, porque eles foram ditos que no dia que você sair, ele vai se tornar um leão. Leão? Não conhece leão? Ok. No dia que você sair, você vai morrer. Deus está à espera da sua vida para tocar nesse curandeiro e dizer para ele: isso não é verdade. Porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a sua vida não é só para ti. Diga para o seu irmão: você é mordomo apenas da sua vida, mas a sua vida tem dono. Diga para o seu irmão: a sua vida tem dono, e o dono é Jesus. Aleluia! O dono é Jesus. Veja como você administra a sua vida. Veja como você administra o seu corpo, porque tem dono. E brevemente o dono voltará. Voltará o dono para lhe perguntar como é que você manejou o seu corpo para a minha glória. Aleluia! Existem drogados que estão à espera de um filho de Deus, uma filha de Deus que entendeu sobre propósitos e foi para lá para ser usado para libertar esse drogado. Existe uma prostituta como a mulher samaritana que era odiada por todo mundo, está à espera de uma filha de Deus que vai lhe aproximar e dizer: Jesus perdoa todos os seus pecados e Ele te liberta. É para isso que vivemos. Existem pessoas que estão sem comida, à espera de um filho de Deus, uma filha de Deus que entende sobre propósito e vai ajudar essa família que está sem nada. É para isso que vivemos. Existe alguém que está sem sapato, sem roupa, que
está à espera de um filho de Deus, uma filha de Deus que entende sobre propósito e vai e lhe abençoe. a famba ka a ta n'wi katekisa. Igreja, Kereke é para isso que fomos criados. hi vumbeliwe leswo. Igreja é isso. Kereke hi swona leswo. Igreja não é uma vida, não é alguém que tem uma vida egocêntrica. Kereke a hi munhu a ngo ti hanyela yena ntsena. Não, I hina. não, I hina. não, igreja. I hina kereke. Deus vai usar a sua vida para tocar e abençoar outras pessoas. Ku va katekisa vanhu van'wanyana. Propósito é para isso. A makungu hi leswo. Para que os outros possam viver, A van'wana va hanya. alguém deve morrer. Ku fanele ku fa munhu. Para que os outros possam sorrir, A ku van'wana va hleka. alguém deve chorar. Ku fanele ku va ni munhu a nga ta tshilaka. Para que os outros ouçam a palavra, A ku van'wana va twa. alguém precisa ir para lá. Ku na munhu a fanele ku va yena. Para que saibam que Deus perdoa. A ku ati leswaku Xikwembu. Para que saibam que Deus é amor. A ku ati leswaku Xikwembu. Para que saibam que Deus é misericordioso. A ku ati leswaku Xikwembu a ni ntwela. Alguém precisa ir para lá Ku na munhu a fanele ku ya kona. para apresentar esse Deus. A ku va kombisa Xikwembu lexi. É mais do que pregar na igreja. Swi tivisa ku Xikwembu. É mais do que arrumar na igreja. Tivisa ku lu- Mais do que qualquer coisa que possa se fazer dentro da igreja. Swin'wana ku swi nga endleka kerekeni. Diga para seu irmão, é lá fora. É lá fora, meu irmão. Estamos aqui simplesmente para sermos impactados. Estamos aqui simplesmente para sermos empoderados. Hi kona ku Mas a endla ação da igreja kama ntirho é wa kereke fora. wu le handle. Precisamos perceber Hi fanele ku twisisa leswi. o que Deus quer com a nossa vida. Ku Xikwembu a lava yini eka vutomi bya hina. O que vai acontecer de novo? Ta endleka yini ka xa xintshwa. O Senhor lutará por ti Hosi Yesu a ta ku lwela. e preservará a sua vida. Nakona a ta bekisa vutomi bya wena. O Senhor lutará por ti Hosi a ta ku lwela. e perseverar, perseverar, A tlhela- perseverar. a tlhela a hlayisa. Ou então guardará, o que eu queria dizer. Kumbe a ta bekisa A sua vida. a vutomi bya wena. O que é isso? Swi vula Se yini leswi? você aceitar viver os propósitos de Deus, A loko u pfumela ku hanya makungu ya Xikwembu. Deus vai lutar por ti contra seus inimigos. Yehovha a ta ku lwela ka vana lava wena. Os demônios lutam contra os filhos de Deus Madimoni ma lwisa vana para lhes destruir. a kuma ma hohlota. Eles fazem ciladas Vona va riya mitlangu. para os filhos de Deus caírem. A ku vana va Xikwembu va wa. Mas se você Kambe loko wena viver os propósitos de Deus, u hanyela makungu ya Xikwembu. Deus vai lutar por ti. Xikwembu a ta ku lwela. Deus vai preservar a sua vida Xikwembu a ta bekisa vutomi bya diante wena. das lutas, Mahlweni ka- diante das batalhas, mahlweni ka ti- diante de tudo que o inimigo vai trazer contra ti. Nala nga ta ku endlela ka swona. Deus vai te guardar. Yehovha a ta ku hlayisa. Deus vai te dar vitória Yehovha a ta ku nyika ku hlula. diante dos seus inimigos. Mahlweni ka vana lava wena. Aleluia. O salmista disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Yehovha mulisi wa mina ni nga- ka ni nga Ele pfumaleki. prepara uma mesa A lulamisa tafula. perante os inimigos. Amahlweni ka vana lava mina. Estamos a falar de Satanás e seus demônios Satana na madimoni ya yena. que trabalham Va tirhaka. para fazer o Filho de Deus não se interessar pelos propósitos, Va nga khatali makungu. para fazer o Filho de Deus não se interessar A kwangu na Xikwembu nga khatali. para viver de uma forma íntegra para Ele. Va a hanya ndlela yo lulama ka yena. A terceira coisa que vai acontecer: A lexi ta endleka xa vunharhu. Deus vai te levar ao nível de influência Yehovha ta ku yisa ka xigava xa ku ve a nhlohlotelo mikucetelo. para impactar A ku va wu khuva van'wana. milhares e milhares de vidas. A vanhu va ku hamba- magidi na magidi ya vanhu. Existe um lugar Ku na ndhawu. que Deus quer que você esteja, Xikwembu a lava ku wena u le ka yona. que se chama lugar secreto. I chiwaka xihundleni. Esse lugar A ndhawu leyo é o lugar que Deus i ndhawu Xikwembu quer gastar contigo, a lavaka ku heta nkama a ku te tshama levar mais perto, a ku tisa kusuhani. impactar a sua vida com sua presença, A khumba vutomi bya wena hi vukona bya yena. impactar a sua vida com sua unção. A khumba vutomi bya wena hi nhlolo
impactar a sua vida com sua palavra. a khumba vutomi bya wena hi rito la yena Para onde quer que você esteja, a leswaku u va lana u nga ta ve kona seja no seu trabalho, a nga ve ntirhweni wa wena seja na sua família, a nga ve ndyangwini wa wena seja na sua área de negócio, a nga ve ka manegosio ya wena seja com seus amigos, a nga ve ka vanghana va wena seja na igreja, a nga ve nkerekeni ya wena no seu bairro, a nga ve mugangeni em wa wena qualquer lugar, tindhawu ta ku hambanahambana que vidas leswaku a vanhu sejam impactadas a va khumbiwi pela presença de Deus hikola ka vukona bya xikwembu através de ti. hikola ka wena Posso ouvir um amém? Igreja, chegou o tempo fikile nkarhi de nós nos alinharmos wa ku hina hi tilunghisa ao que está no coração de Deus sobre as nossas vidas. xikwembu ka vutomi bya hina Jesus brevemente voltará. yesu hi xihatla a ta vuya Ele virá saber o que nós fizemos da nossa vida. leswaku ka si hi ence yini hi vutomi bya hina Ele vai perguntar: a ta vutisa onde é que está a ku os frutos i kwihi a mihandzu dos dons que eu lhe dei? ya tinyiko ni nga ku nyika tona Onde é que estão os frutos i kwihi a mihandzu do chamado que eu coloquei na sua vida? ya ku vitaniwa ni nga beka ka wena Onde é que está? i kwihi O que tu fizeste com a sua vida? u endle yini hi vutomi bya wena Como é que você gastou os seus dias? a masiku ya wena u ma hanye njhani É isso que Jesus quer saber. hi leswi yesu Quantas almas você impactou i mahika mangaki wena u nga ma khwimba para mim u ma khwimbela mina enquanto vivias? na wa hali karhi ku hanya Por isso não é sobre nós, i hikwalaho a swi yeli hina ntsena não é sobre mim, a swi li mina mas é sobre Jesus. kambe swi le ka yesu Quantas almas você impactou? i mahika mangani u nga ma khwimba Quantas vidas você salvou? i vanhu vangaki u nga va ponisa Quantas vezes você teve a oportunidade de ajudar e ajudou? i magama angaki u nga kuma kama wa ku pfuna nakona ku pfunile Quantas vezes você teve a oportunidade de falar do meu amor, do meu perdão e você falou? vulavula hi rirhandzu la mina na ku rivalela ka mina kambe u swi endla Quantas vezes? i makhami mangaki ke Às vezes nós estamos aí, swi nga enceneki aquela voz mansa do Espírito Santo, a ri vulela moya ku entsima leliya ele fala: li vulavula meu filho, n'wananga estás a ver aqueles sapatos bons que você tem? Não aqueles rasgados, que estão em condições. Estás a ver aquela calça, aquela camisa? Você já não põe a tempo. a wa ha yambali Por que você não tira hayi ni u nga li susi e abençoa? u katekisa munhu Mas há pessoas que têm, não sei se eu chamaria de museu, kambe n'wana hi nga ve kumbe hi ta ku i museu fardo, como se chama aquilo? Guarda-fatos. va ni magwanda Tanta roupa, mas que não veste. a mpahla nyikaka va yambali A felicidade é só abrir a ntsako i ku pfula e contemplar. a sungula ku E contemplar só. a ti vonetiya E esse vestido enkhathi lowu já está gorda, já não vai servir. se a pfulukela nga ha yeneli Num dia vou emagrecer. Quando? a ku tin'wana ni ta wondza hi siku mu Vai emagrecer quando? u ta wondza Não vai emagrecer, não. Doa. wondza wo nyikela E quando você emagrecer, Deus vai te dar outras coisas melhores. ku wondza xikwembu a ta ku nyika minchumu yin'wanyana leyinene Aleluia. Nada, quando eu emagrecer é de vestir. loko ni ta wondza ni ta yambala Sapato daqui. a ni swi famba Esse aqui, não sei de quê. Esse aqui. E esse. xivambu lexi Mas pra quê? u endlela yini leswo ke Com pessoas que precisam. ku ve ti ku ni vanhu va swi lavaka Diga para o seu irmão, é sobre isso, meu irmão. Aleluia. Temos que entender por que estamos a viver. hi fanele ta swo ka si hi hanyela yini É sobre isso. hi hanyela leswo É sobre ser generoso. hi ku hi vene É sobre falar do amor. vulavula hi rirhandzu Pregar o amor com atitudes e palavras. na swiendlo na marito
Não pregar o amor com palavras só. Kushukumela Pregar misericórdia com atitudes. kushukumela Nkosi wona na swiendlo. Pregar generosidade com atitudes. Kushukumela umbilo na swiendlo. Não simplesmente palavra. A hi nga leyi marito ntsena. Aleluia. Às vezes um casal está aí sentado e temos que tirar para abençoar. Vamos abençoar a família. Ou vamos abençoar a obra. Takatekisa manyana manyana. A mulher começa a olhar já. Wansa leswi nga ku n'wi lavisa se. Tirar tudo isso para abençoar. Eu sei que para quê? Katekisa munhu hi njhani swo leswo. Diga para sua irmã, não faça isso. Ku nga endli leswo. Tudo que você tem é de Deus. Há um dia Deus me fez refletir uma coisa. Swin'wana xikombo a mana ehleketa xin'wana nchumu. Está a ver pessoas que estão deitadas no hospital? A ku vona vanhu va nga etlela a xipitali. Às vezes as pessoas dizem assim: isso aqui é meu. Un'wana a lexi xa mina lexi. Eu que trabalhei, estudei, fiz não sei o quê. Eu que trabalho, eu que costumo sair suor. Ni badlaka. Então eu que decido como vou fazer, não sei, coisas assim Loko ni endlisa ku yini swi la ku yini. de arrogância. Minchumu ya ku ti Um dia Deus me fez meditar sobre essas siku coisas. rin'wana yo xikombo a mu endli mamana ehleketa. Vocês sabiam que existem pessoas que estão deitadas na cama do hospital Ni vanhu va etlelaka mibedweni. que deveriam estar a estudar nesse tempo, Va ku a va fanele ku dyondza nkama lowu mas que não estão a estudar kambe a va dyondzi. porque simplesmente Hikuva ntsena não tem condições, não tem saúde para va na estudar. vutomi ku va va dyondza. Tinha que estar a trabalhar, A xi fanele ku va ri karhi va tirha mas não está a trabalhar kambe a va tirhi. porque simplesmente não tem saúde Hikuva ntsena a va na vutomi byinene. para ir lá. A ku va va ya kona. Será que tudo que nós fazemos não é pela graça? Xana hinkwaswo swi endleka hikwalaho ka tintswalo. Não é pela graça, igreja? Vamos responder, é pela graça ou não? Então vamos valorizar isso. A hi nyikeni lisima swilo hinkwaswo leswi. Vamos nos deixar nas mãos de Deus. A hi ti tshikeni mavokweni ya wona. Vamos viver esses propósitos. A hi hanyeleni makungu lawa. Vamos ser bênção, A hi hundzukeni nkateko. começando da nossa casa, Hi sungule emutini na igreja, a kerekeni. no nosso trabalho, Entirhweni wa hina. em todo lugar. Tindhawu hinkwato. Às vezes pessoas chegam no trabalho e encontram guarda, Va fika nkeri nem diz bom dia para aquele guarda. a va xoweti a va guarda lava ka laya. Por que guarda? Hi ku mutirhi loyi. Desejar bom dia, senhor fulano. Ku alixeni manyani. Como é que está? Unjani. Está tudo bem, graças a Deus. Obrigada. Khani mama. Nada. Não tem valor. Akana nsima loyi. Não. I hina. Temos que ser simples Hi fanele a ku vevuka. para Deus ter liberdade de nos usar. A ku va xikomba ta chuseka ku va tirha hi. Deus tem que usar a nós Xikomba fanele ku tirha hi. para cumprir os seus A propósitos. ku va a hetisa makungu ya yena. Ele disse: aprendam de mim que sou manso e humilde. Dyondzani ku mina hikuva ni vevukile na bya le mbilu. Não estamos aqui por causa Hi disso, kona hi mhaka yoleyo. para vivermos os seus A ku propósitos. va hi hanyela makungu ya yena. Posso ouvir um amém? Hoje nós vamos orar. Igreja, Namuntlha hi khongela kereke. existem vidas que estão à sua espera. Ku ni a vanhu va ku nyimelaka. De uma forma resumida, o propósito Hinkwaswo hi ku kandzakanya. beneficia nós A makungu ma bindzula hina. e beneficia milhares. Ma tlhela ma bindzula magidi ya vanhu. Milhares estão à espera A vanhu hinkwavo va nyimela. de nós. Va nyimela hina. Milhares estão à espera de nós A vanhu vo tala va hi nyimela. que dissemos sim ao Senhor. A ku hi ku ina eka hosi. Senhor, eu aceito a tua vontade. Hosi na pfumela ku rhandza ka Eu wena. aceito os teus Na propósitos. pfumela makungu ya wena. Senhor, você pode me usar. Hosi u nga tirha hi mina. Amém. Vamos nos colocar de pé. A hi sekelekeni hi nyima. Aleluia. Louvado seja Deus. Quero pedir o grupo de louvor. Hi kombela ntlawa wa rizunu. Aleluia, igreja. Deixa Deus te usar. Tshika Yehovha a tirha hi wena. Aceita o que Deus tem para ti.
pfumela leswi Xikwembu a nga ku São lulamisela coisas maravilhosas. swona. I swilo swa lesima swinene. Maneje bem a sua vida. Khoma kahle vutomi bya wena. Maneje bem os seus dias. Hanya kahle masiku ya wena. Porque o dono dos seus dias está à espera. Hikuva a n'winyi wa wena a ku nyimela. Ele virá lhe consultar. A ta ku vutisa. O que tu fizeste com o meu corpo? A ku endle yini hi mirhi ni nga ku nyika wona. O que tu fizeste com os meus dias? U endle yini hi masiku ni nga ku nyika wona. O que tu fizeste com as finanças que eu te dei? U endle yini hi mali ni nga ku nyika yona. O que tu fizeste com os filhos que eu te dei? U endle yini hi vana ni nga ku nyika Com vona. a esposa que eu te dei? Na nsati ni nga ku nyika wona. Com o esposo que eu te dei? Na wanuna ni nga ku nyika yena. Tu fizeste? U endle yini. Há pessoas que dizem agora nada, vamos passear hoje domingo, eu quero passear. A hi fambi hi jika. Não vamos ao culto hoje. A hi ni mikondzweni ya munhu. É marido essa falar para a esposa. I wanuna loyi a byaka nsati wa yena. Não, não vamos, vamos passear. A hi fambi. Outro dia, é meu aniversário, meu amor, meu marido me leva para passear, é meu aniversário hoje. Teki ni famba hi malembe siku la malembe ya mina ya muntla. Diga, Jesus vai perguntar como você geriu a sua família, Vula ku a tua casa, andyangu wa wena, a tua família, andyangu wa wena. tudo que você é e tem Hinkwaswo u nga na swona pertence a Jesus. swi lumba Yesu. Que seja para a glória de Jesus. A swi ve ku va Xikwembu a dzunisiwa. Aleluia. Nós vamos adorar ao Senhor. Ta dzunisa hosi. Que essa canção seja a tua oração nessa manhã. A leswi swi ve xikhongelo xa wena. Queria pedir os irmãos para colocarem na tela. Pés da cruz me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. As minhas mãos purificar meu coração, Que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendida estou. Faça essa canção da sua oração nessa manhã. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou.
Se você está aqui nessa manhã e você entendeu o porquê que Deus te libertou, eu quero te encorajar a vir aqui em frente no altar do Senhor. Dizer para Ele: Senhor, eu entendi porque que o Senhor me libertou. O Senhor me libertou para eu viver os seus propósitos. E você dizer para Ele: Senhor, eu quero viver os seus propósitos. Eu me entrego a Ti para viver aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Eu quero tocar vidas em Teu nome, salvar em Teu nome, ajudar em Teu nome. Venha para aqui em frente, venha, venha, venha. Enquanto cantamos, venha aqui em frente. Venha no altar nessa manhã. Não olhe para ninguém. É sua vida com Deus. Deixa que Deus te leve para outro nível nessa manhã. Deixa que Deus te leve para outro nível nessa manhã. Deixa que Deus te leve para outro nível nessa manhã. Com uma decisão. Tudo começa com uma decisão, igreja. Se você decidir nessa manhã, Deus vai usar a sua vida para tocar outras vidas. Deus vai mudar a sua história, mudar a história da sua família, história de muitos através de ti. Em nome de Jesus. Começa a orar. Entregue-se para Ele nessa manhã. Minha vida, dou a Ti, Senhor. Bendito a Ti estou, e pra sempre. Tudo começa com uma decisão. Tudo começa com uma decisão. Decisão. Pode parecer um culto comum, pode parecer um culto qualquer, pode ser um domingo qualquer, um domingo comum, mas para Deus é um dia importante. Para Deus é um momento importante nessa manhã. Você está dizendo para Ele: Senhor, me leva para uma outra dimensão, além das minhas fraquezas, além de tudo aquilo que me limita a me entregar a Ti, além de tudo aquilo que combate o meu crescimento, me leva além nessa manhã. Eu quero ser esse vaso. Em toda a história, o Senhor nunca ficou ser remanescente. Há dias o Senhor estava a falar comigo sobre isso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. No meio de tanta fraqueza, tanta fragilidade espiritual, tanta hipocrisia, tanta falta de seriedade, existe sempre um remanescente que Deus guarda para uma geração. E isso sempre se repete, sempre vai acontecer até que Jesus volte. Sempre haverá remanescente na sua presença. Sempre haverá um vaso guardado para Ele, para uma geração. Num tempo como esse, de tanta distração das redes sociais, tanta fraqueza,
Se você dizer sim ao Senhor, se você disser sim aos seus propósitos, se você disser sim ao lugar secreto, Ele vai te levar além das suas fraquezas, além das suas limitações humanas. Ele vai te levar. Ele vai te levar. Ele está aqui nesta manhã. Parece uma coisa comum, mas não é comum. Ele está neste lugar. Essa oração vai mudar a sua vida. Começa a se entregar nessa manhã. Parabalaraba, xerebalaraba, cantaraba. Ricalaraba, xundelerabase. Recandalaraba, xerebacandalaraba. Espírito Santo, vem encher. Rebacandalarabas. Vem encher. Ribacandalaraba, xequerabalaraba. Recalaraba, sunderaba, xerebalaraba, candalaraba. Vem encher, Espírito Santo de Deus. Receba em nome de Jesus. Receba. Esteja cheio nessa manhã para um novo tempo. Um novo tempo nessa manhã. Repacatarabas. Ribaiacatarabas. Xerabalaraba. Espírito Santo, enche. 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 Vai! Ripacataraba. Pacatarabas. Xerebalaraba. Esteja cheio. Seja cheio. Existe sempre um vaso, um remanescente para Deus. Que você seja esse vaso nessa manhã. Receba, 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 receba. Pacataraba, pacataraba, ribacataraba. Receba, receba. Fire, fire, fire in the name of Jesus. Fire, 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 fire. Receba, receba, receba. Ricataraba, receba. Deus está à espera do remanescente. Alguém que se guarda na sua presença para a sua glória. Repacataraba, chequebacalaraba. Fire, fire, fire in the name of Jesus. Rebalaraba, xereba. Receba. Fire, 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 fire. In the name of Jesus. Rebalaraba, xerebalaraba. Deus vai te levar além das tuas fraquezas. Além das suas fraquezas. Além, além, além nessa manhã. Ei, isso será um marco na sua vida. Receba nessa manhã. Receba, receba, receba em nome de Jesus. Xerebalaraba, xerebalaraba, xerebalaraba. Receba, declara o poder de Deus sobre a vida dela. Poder de Deus sobre a vida dela agora. Fogo. Vai in the name of Jesus. Vai in the name of Jesus. Fire. 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 Fire in the name of Jesus. Repacatara. Repacatara. Ribalaraba. Xerebalaraba. Xerebalaraba. Xereba. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Declara o poder de Deus sobre a sua vida agora. Poder de Deus. Fogo. Rebalarabas, xerebalarabas. É um novo tempo. Ora no lugar que você está. Ora no lugar que você está. Ei, Espírito Santo. Enche, querido. Enche em nome de Jesus. Enche, rebalarabas. Rebalarabas, xerebalarabas. Enche, rebalarabas. Ribalarabas, xerebalarabas. Rebalarabas, xerebalarabas. Declara o fogo de Deus sobre a vida dela. Vai in the name of Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus. Declara um novo tempo. Declara um novo tempo em nome de Jesus. Declara um novo tempo. Que Deus te use. Em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus.
Receba em nome de Jesus. Pega a mão do seu esposo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declaro uma graça superabundante sobre este casal. Declaro um novo tempo nas suas vidas. Recebam toda graça para uma geração como essa. Que seja um casal, vaso extraordinário nas mãos do Senhor. Declaro proteção divina. Receba em nome de Jesus. 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 Vai em nome de mais, até transbordar, vai mais, Senhor, eu declaro mais, in the name of Jesus. Vai, receba mais. Tudo começa num dia. Tudo começa numa decisão. Tudo começa numa rendição. Tudo começa numa entrega. Assim, Deus não está indiferente a essa decisão que vocês tomaram nessa manhã. Deus não está indiferente a essa... Leve ela para fora, irmãos. Em nome de Jesus, Deus não está indiferente. Ele vai levar você a um lugar secreto. Ele vai te chamar. Ele vai investir a sua unção sobre a sua vida. Ele vai investir a sua sabedoria, a sua graça. E vocês serão usados. Não diga que você não é nada. Não diga que você não consegue. Não diga isso. Jesus, Ele chama para capacitar. Ele chama para te empoderar e te enviar. Pai, eu oro por esses irmãos. Eu creio, Senhor, que é remanescente do Senhor para esse tempo. Remanescente do Senhor para este tempo. Senhor, entrego eles a Ti. Guarda-lhes na Sua presença. Espírito Santo de Deus, entrego esses irmãos a Ti. Atrai-os a cada dia. Revela-lhes, Senhor, a Sua grandeza. Em nome de Jesus. Revela-lhes, Senhor, a Sua grandeza. Revela-lhes, Senhor, os Seus grandes planos e propósitos. Que sejam vasos extraordinários nas Suas mãos. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai amado. Em nome de Jesus. Podem tomar você, Senhor.